Olá pessoal, sou o professor Célio Tibes e estamos mais uma vez estudando juntos. Vamos falar hoje sobre o Poder Judiciário na Constituição Federal. Nesta web-aula a gente quer conhecer um pouco mais do Poder Judiciário, a função jurisdicional e as principais estruturas desse tão importante poder da República. Vamos juntos então? Então vamos à composição. A composição é de 9 juízes, 9 magistrados, onde estão incluídos o ministro do STF, e um ministro do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Temos 2 representantes do Ministério Público, 2 promotores de justiça ou procuradores. Temos 2 advogados e o interessante é que temos 2 cidadãos que não precisam necessariamente ser advogados, mas que devem ter notório saber jurídico e reputação ilibada. A presidência do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, cabe ao ministro do STF, que está lá. Então nós temos também a Corregedoria Geral do ministro do STJ, que é o que vai participar. As regras são um pouco diferentes. Nós temos mais de 35 anos e menos de 66 nesse caso. O mandato é de 2 anos e uma possibilidade de recondução, ou o que a gente conhece como reeleição. Vamos falar agora um pouquinho da magistratura. Começamos lá em cima, falamos da estrutura, do STF, do STJ, citamos o CNJ, que é um órgão de controle externo, e agora vamos falar da magistratura, da carreira. O ingresso na carreira da magistratura, cujo cargo inicial sempre será o de juiz substituto, esse é o nome. Não significa que é um juiz que fica pouco tempo e sai. Ele tem esse nome porque ele é um juiz substituto pelo prazo de 2 anos, a partir do qual ele entra definitivamente na carreira, assume um juízo, vai para uma cidade, para um local e a partir de então ganha a sua estabilidade, ganha os seus atributos. Da inamovibilidade, inalterabilidade de rendimentos e também a sua vitaliciedade. São os atributos da magistratura. Então, esse ingresso na carreira que se dá como juiz substituto se faz mediante concurso público de provas e títulos. Não existe mais indicação de juízes. A remuneração assumiu a forma de subsídios, de acordo com os artigos 48, 15, 93.5, 95.3 e 96.2. Com critérios variados para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Temos lá no artigo 39, 150, 153, também da Constituição. E para os membros dos tribunais superiores e dos tribunais de justiça dos estados, sendo que eles serão fixados, esses rendimentos, esses salários, entre aspas, em parcela única, sem acréscimos. Todos os seus julgamentos serão públicos de todos os juízes e fundamentados ou fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse público exigir, limitar a presença em determinados atos às próprias partes e aos seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado, o sigilo, não prejudica o interesse público à informação, de acordo com o artigo 93. Isso traz uma realidade que é a possibilidade que você tem de ter um julgamento a portas fechadas, no caso de família, quando envolve situações vexatórias, é com portas fechadas. No mais, o julgamento sempre é com portas abertas e qualquer cidadão, desde que de forma ordenada e havendo vaga na sala, pode pedir licença e assistir o julgamento. Nós temos ainda a independência do Poder Judiciário e suas garantias. Ele tem autogoverno, que seria a auto-organização e autorregulamentação, com autonomia administrativa e financeira. Tem independência política e as garantias do magistrado à sua independência. Temos ainda o impedimento, que é a questão da imparcialidade, o juiz tem que ser imparcial. Se ele estiver numa situação em que ele se sente parcial, ele pede para sair daquele processo. Temos ainda as características que são os atributos que eu falei. A vitaliciedade, ele é juiz para o resto da vida, até a aposentadoria compulsória aos 70 anos. A inamovibilidade, ninguém poderá retirá-lo de uma cidade onde ele esteja, a não ser que ele queira ir para outro lugar por promoção. E a irredutibilidade de vencimentos, que significa, em palavras simples, não pode reduzir os salários dos magistrados. Esses são os atributos da magistratura. Mas existem alguns impedimentos para os magistrados, para os juízes em geral. Por exemplo, eles não podem exercer outro cargo ou função a não ser o de professor e uma vez apenas. Por exemplo, ser professor numa instituição de ensino.
Ou seja, o único outro emprego que um juiz pode ter é o de professor universitário. Não podem receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo, participação financeira, presentes, ajudas financeiras, isso é proibido. Deve dedicar-se à atividade político-partidária em hipótese alguma, é proibido. Proibido também receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Também não podem exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, depois de deixar de ser juiz, antes decorrido o prazo de 3 anos desse afastamento, o cargo por aposentadoria ou exoneração. É a chamada regra de quarentena, porque geralmente os juízes, depois de se aposentarem, vão ou voltam para a advocacia, que é o ponto de saída e o ponto de retorno para qualquer profissional, seja juiz ou seja promotor. E ainda podemos destacar algumas questões importantes depois da reforma do Poder Judiciário pela emenda 45. A reforma do Poder Judiciário preocupou-se com a morosidade da atividade jurisdicional, adotou providências que podem auxiliar no andamento mais rápido dos processos e a efetividade do direito. Isso está lá no artigo 5º da Constituição, no 38. É assim que a atividade jurisdicional é ininterrupta, no artigo 93, 12, sendo proibidas as férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau. Sempre deve haver uma manutenção da atividade judicante. Com certeza, você entende melhor agora o que significa o Poder Judiciário, essa estrutura e as suas principais características. Quer conhecer mais? Quer aprofundar os seus conhecimentos? Vá para as suas pesquisas, leia um bom livro de direito constitucional ou mesmo vá no Google e pesquise em fontes confiáveis. Tenho certeza que você vai aprofundar os seus conhecimentos e vai crescer muito. Um grande abraço e até a próxima!